CLM Talks, uma iniciativa da CLM, o seu distribuidor em cibersegurança. Esse podcast visa trazer conhecimento e tendências de mercado para você. Hoje, no podcast, teremos um grande convidado, que é o Abílio Branco, um amigo, um grande executivo que representa a Thales já há quase 8 anos. Abílio, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Nick, primeiramente agradecer a você e a CLM pelo convite para a gente debater mais uma vez aqui sobre temas aí relevantes, falar um pouquinho de carreira, né? A gente já se conhece há muito tempo e é um privilégio para mim. Não vamos fazer conta aqui, senão a gente vai chegar num número muito elevado, 20 anos. Menos 20, mas não, 20 não, 10 para o pessoal. Para a gente 20. Então a gente tem muita coisa aí, sou muito grato aí pela nossa amizade. Quando eu vim do interior para cá, uma das primeiras pessoas que me recebeu, me acolheu bem foi você, então te agradeço, aí vai ser um prazer participar desse bate-papo aqui. Abílio, e você imaginaria de Campos de Goytacazes para o mundo? Então, não. Eu falo que quando eu tenho os amigos aí, coincidência, a gente falou sobre isso há um tempo atrás, porque hoje em dia a tecnologia, hoje você está mais próximo, mesmo no interior. Você está com a internet, a gente acessa o tempo todo, mas há 10 anos atrás, não 20, há 20 anos atrás, o interior do Rio era interior mesmo, então a gente não tinha muito acesso à informação, eu tinha que fazer uma prova de certificação Microsoft, tinha que viajar para o Rio, estudar, enfim, era muito difícil. Então eu nunca imaginei, quando eu comecei a estudar, que um dia eu ia chegar aqui onde a gente está, vindo lá do interior, lá de Campos, e estar aqui. Então, para mim, é muito gratificante. Eu falo que as pessoas que ficavam próximas de mim acreditavam mais em mim do que eu mesmo. Olha então, só. Isso foi dando força. E quando você começou a sua carreira, foi na área técnica também? Foi na área técnica. Eu comecei como estagiário na Petrobras de Macaé. Aí, como eu comentei com você, né, viajava todo dia de Campos para Macaé, era quase 1h30 de viagem. Nada de home office na época? Nada de home office, era hora extra, em cima de hora extra. Então, enfim, aí eu comecei como estagiário na Petrobras. E ali que eu te falo que eu comecei a entender que se você quer ser diferente, você precisa fazer o básico bem feito, mas também tentando entregar algo diferente, estudar, não depender dos outros. Eu passei alguns momentos em que eu comecei, como eu te falei, né, no interior, não tinha essa ambição de crescer. Aí eu comecei a perceber que se eu não estudasse, se eu não tivesse antenado com o que estava acontecendo, eu não ia chegar de fato a lugar nenhum. Eu sempre estudei muito na escola, mas quando eu comecei a carreira técnica, eu vejo ali que eu acho que eu dei uma patinada, mas tive pessoas boas perto de mim ali que me mostraram rapidamente. Tem até eu era líder, logo que eu acabei de fazer o estágio, eu trabalhei por mais de 19 anos na própria Petrobras como terceiro, mas tive o privilégio de já desde da primeira contratação ser líder de uma equipe de suporte ao Windows. Olha só. E não vou citar nomes, porque se eu citar nomes aqui eu vou ser injusto, mas uma pessoa que eu chamei para trabalhar na minha equipe que me mostrou trabalhando que ele estava evoluindo muito mais e que eu estava ficando para trás, o que não é um problema. Sim, sim. Eu acho que tem que ser assim mesmo, mas a partir dele ali, porque a gente tinha que fazer umas instalações, eu sempre gostei de tratar o tema técnico muito próximo, tentando, como a gente já conversou, dar uma visão estratégica ali, desde quando eu era entregar resultado para o negócio, mas eu percebi que ali eu estava me perdendo muito em resultado e não estudando a parte técnica. E aí ali um belo dia eu vi que ele ficou até 2, 3 horas e eu tinha que voltar para Campos, então eu tinha um horário de 7 às 8. Era o fretado mesmo, ônibus fixo. De 7 às 8 e ele dando algo mais, fico feliz por isso, porque tem que ser assim mesmo, me fez ver que se eu quisesse realmente ter sucesso, eu teria que mudar. Aí eu decidi mudar para Macaé e mudar um pouco a minha visão ali de carreira, mas como eu estava comentando, né, a gente às vezes tem pessoas que te ajudam que elas nem sabem que te ajudaram. Isso é impressionante, né? Eu tenho notado cada vez mais isso. E essas provocações são importantes para tirar a gente dessa zona de conforto e levar para frente. E uma coisa que é comum à nossa época não tínhamos um curso de treinamento, preparação em cibersegurança. Como que você chegou nessa área? Então, eu não tinha. Então, eu cheguei nessa área... eu cheguei nessa área quando, aí vamos ver a idade mesmo, teve o acidente da plataforma P36 lá em Campos do Goytacazes. Eu era líder dessa equipe de Windows
e durante ali o evento ali, a gente percebeu, Petrobras percebeu, muito tempo atrás, segurança da informação não era, cibersegurança não era um tema. Hoje a gente tem dificuldade, imagina lá atrás, percebeu que naquele incidente ali algumas coisas não saíram como planejado porque faltava ali um comitê de crise, faltava uma área de cibersegurança. Então ali a Petrobras fez um trabalho de contratar uma consultoria para fazer um trabalho de cibersegurança. Então eu comecei a me inserir nesse contexto de cibersegurança, mas o que me deu, vamos dizer assim, a luz mesmo foi assistir uma palestra da Patrícia Peck, lá na sede da Petrobras no Rio de Janeiro. E ali eu vi, poxa, esse tema aí, olhando ela falar ali com tanta propriedade, eu falei, vou me aprofundar nesse tema. Então foi aí que eu transicionei a minha carreira de servidor, de suporte, de infraestrutura, direcionando mais para a parte de cibersegurança, que foi muito importante para mim ter assistido essa palestra ali, mudou muito ali a minha visão de futuro. Uma outra coisa, quando você estava na Petrobras, você prestava serviço, mas teve um momento de carreira onde você estava dentro de uma empresa e você contratava os serviços. Como que foi essa transição? Sim, é um bom ponto, né? A Petrobras para mim foi uma escola ali, eu aprendi muita coisa ali, porque foram mais de 10 anos ali trabalhando e eu tive o privilégio de, mesmo sendo um terceirizado, de 2 funcionários da Petrobras se reportarem para mim naquele momento. Então ali eu já comecei a tomar as decisões, eu tomava as decisões ali, lógico, com uma equipe validada, e eles iam ali e consolidavam, porque eu não tinha autonomia ali para seguir o resto dos processos. Mas aí eu transicionei, né, tive o privilégio de trabalhar na IBX, uma empresa do Eike Batista, no momento em que o Eike Batista eu saí da IBM para ir. Depois a gente fala um pouco da IBM, que a IBM para mim foi uma coisa que ali na IBM foi que eu comecei a ver que o sonho podia virar realidade. Então eu saí da IBM para trabalhar na IBX, fui como gerente de infraestrutura e logo depois virei CIO e responsável por todas as empresas. E cibersegurança só estava debaixo de você? Estava debaixo de mim. Eu já tinha essa experiência de cibersegurança ali, porque eu tinha migrado ali com um projeto da Petrobras, mas tinha uma gerência de cibersegurança. E ali eu tive o privilégio de entender, né, como é o outro lado da mesa, né? Porque, de fato, porque eu já tinha, depois a gente fala um pouco, mas eu já tinha trabalhado na IBM, ISS, depois que eu fui para a IBX, e às vezes a gente está ali como fornecedor, como integrador, e não sabe ali as dores do outro lado, que tem que aprovar orçamento, pré-aprovar, depois orçamento cortado, são vários fornecedores e integradores querendo falar ao mesmo tempo, e às vezes você não consegue receber, mas não é porque você não quer receber, enfim. E no final das contas, nesse nosso mercado, todo mundo acaba virando um pouco amigo. Então, ali, para mim, foi uma virada de chave, Nick, quando eu comecei a ver o que é ser um executivo do outro lado da mesa, quando eu digo do outro lado da mesa, sendo um cliente final, e das dificuldades que você tem ali de manter todo o ambiente de tecnologia operacional, pensar em coisas novas, sem exagerar, porque eu falo sempre para a equipe que boas ideias é só da Google agora com inteligência artificial, então eu quero uma boa ideia para eles, vem lá tudo escrito. O problema é como você executa, então você tem que ter uma boa ideia que você consegue executar, senão é um problema muito sério. E quando que você chegou ao Rio? Foi nessa transição que você foi para a IBM ou foi antes? Foi antes. Nesse projeto de consultoria de segurança da informação, teve que lá na Petrobras, lá atrás, chamou-se de função TI, mas basicamente o que foi unificar toda a Petrobras. Por quê? Eu trabalhava na Petrobras de Macaé, então lá tinha um antivírus, por exemplo. Tá. Aí a Petrobras da Bahia tinha outro antivírus. Enfim, não tinha uma unificação das soluções como um todo. Então a Petrobras percebeu que tinha que unificar as decisões para você ganhar escala, ter padronização. Então nesse processo de unificação, apareceu uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Flávio Moura. Eu tinha certeza que você ia falar dele. Eu também quero deixar esse registro, porque quando eu era um pré-venda, também sem tanta experiência, ele sempre me recebeu de braços abertos e sempre mentorou quando possível, numa reunião, num relatório, impressionante. Exatamente. Foi o Flávio Moura, como líder de cibersegurança, que ele foi nomeado para ser o líder da integração, e uma pessoa que era ali do meu nível ali mais técnico, né? Eu estava até coordenando o Macaé, que foi o Theo Dutra, que eles que começaram a falar, você está desperdiçando seu potencial aí em Macaé, começa a ver se você não vem para cá, para o Grande Centro, para o Rio de Janeiro, vamos tentar fazer uma transição. E foi dali que eu comecei a ver que eu
podia ir para o Rio de Janeiro. E aí a Schlumberger, na época, tinha uma área de cibersegurança também, uma empresa francesa, como a Thales, né? Me convidou, tinha uma consultoria forte em cibersegurança, me convidou para ir para o Rio de Janeiro. Então, eu vim para o Rio de Janeiro sem conhecer o Rio de Janeiro, eu não conhecia, era do interior e tinha medo de andar no Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro e logo depois a Internet Security Systems me convidou para ser o gerente de pré-vendas. Fui para a Internet Security Systems e ali era uma empresa startup, como a gente sabe, 10, 12 pessoas reportando para fora do Brasil, bem enxuta. 6 meses depois, a IBM anunciou a compra da Internet Security Systems. Para mim, da ISS, que a gente chamava, para mim foi um caos. Eu falei, poxa, acabei de mudar minha vida inteira, 7, 8 meses que eu estou aqui. Sim. A IBM comprou, a IBM é um mundo, eu nunca imaginei trabalhar na IBM. E aí foi também para mim uma grande surpresa, porque como eu tinha trabalhado na Petrobras e conhecia muito de processo, porque lá era muito processual, procedimento, vamos criar procedimento de instalação, vamos criar fluxo, vamos criar change management. Eu tinha uma visão boa, importante de processo e como a ISS era uma empresa menor, ali era muito resultado, menos processo. Eu tive o privilégio de ter sido comprado, mas eu fui nomeado responsável por integrar os processos. Eu fui o líder da equipe que ia fazer a integração. Então, ali eu comecei a aprender muita coisa. Falei, o sonho pode virar realidade. Eu estou na IBM, estava preocupado porque eu era novo aqui, não conhecia o mercado, e aqui estou tendo uma oportunidade de crescimento. Ali eu comecei a ver que a coisa dava para acontecer. Foi mais ou menos assim que tudo veio acontecendo. Eu penso muito nisso. Assim, o Nicolas de 15, 20 anos atrás, uma sugestão que eu daria para ele é, cara, corta as suas preocupações pela metade. Lógico que a gente tem que ter preocupação, ninguém está falando nada diferente disso, mas pela metade você vai ficar muito mais tranquilo, leve, as coisas vão fluir do mesmo jeito. E a Thales, como que a Thales apareceu para você? Então, a Thales a Thales apareceu para mim muito por uma pessoa que eu admiro muito, que é o Thales Fernandes. Quando eu fui trabalhar na IBX, eu sou muito ligado, você me conhece, indicador, número, eu gosto de tomar as decisões baseadas em fatos e dados, porque eu aprendi que a sua opinião ela vale mais para você do que a minha vale para você e vice-versa. Se a gente apresenta um fato concreto, aí sim a gente pode talvez mudar uma opinião. Então, eu sempre gostei muito de ter indicador, número, para a gente tomar uma decisão. Por que você está tomando a decisão de dividir o território dessa forma? Porque tem pipeline assim, etc. Você mostra ali e aí todo mundo fica ali comprado na ideia. Então, sempre gostei muito de indicador e eu tinha uma missão que era ajudar lá. A IBX era uma empresa hold, mas tinha a OGX, o SX, que era empresa de petróleo, empresa de logística, enfim, separada também, sem ter uma integração. Então você investia muito em operadora, mas não era grande para nenhuma, porque cada uma comprava. Então uma comprava da TIM, então eu tive ali o desafio de unificar essa área de tecnologia. Então nesse momento ali, Nick, eu acho que eu precisava ter esses indicadores. Eu pedi para o RH, busca alguém para mim, um estagiário, que vai me ajudar, mas eu não tenho tempo, porque eu cheguei aqui, eu tenho que olhar tudo, não tenho tempo para entrevistar. O RH achou o Thales Fernandes, e aí ele trabalhou comigo lá na IBX, me ajudou muito. Quando eu saí da IBX e fui trabalhar na Cypher, Thales, lembrei dele, coisa do Rio, de óculos, não é? Lembro, cara fenomenal. Exato, eu fui para a Cypher, me chamaram de louco quando eu pedi para sair da IBX, porque a IBX era a empresa do Ike, e aí, por que você está saindo? A minha família, eu decidi sair, eles não queriam que eu saísse, mas por que eu saí? Só para uma parte, eu sou uma pessoa de crescimento, e chegou um momento que a IBX precisava manter. Então, eu não sou uma pessoa que vai gerar valor mantendo. Sou inquieto, quero fazer mais. Então, eu falei, não é justo eu ficar aqui, nem comigo, nem com a empresa você vai estar desmotivado. que me entregou um bom resultado. Eu vou até fazer meu melhor, mas não é. Vamos deixar quem eu trouxe dar espaço. Pedi para sair e busquei fazer a transição para o mercado do lado de cá. Fui para a Cypher. E aí, lá na Cypher, eu chamei o Thales também. Chamei o Thales quando eu fui para a Cypher. Aí fui da Cypher para a Agility, você faz parte dessa transição minha aí para a Agility, e na Agility passei um tempo mais curto, fui para a Imperva, Olha como o e mundo a Imperva gira, agora né? Tá aqui. Aí da Imperva eu fui para a Aker Stalk,
Passei um tempo lá, depois da saída do nosso amigo lá, Kleber, que tinha feito um ótimo trabalho, tinha um desafio de tentar voltar ali a algo próximo. Abração, Kleber. Um grande abraço para o Kleber. E ali eu chamei o Thales Fernandes de novo para trabalhar comigo, só que dessa vez ele mudou para São Paulo, da outra vez ele trabalhou comigo na SAF, a partir do escritório do Rio. E aí, quando eu estava na Aker Instalk ali, ajudando a fazer a integração das duas empresas ali, de mudança de brand, chegou um momento ali que eu percebi que já tinha encaminhado o que poderia encaminhar e que eu talvez tivesse que fazer uma transição na carreira, e aí me faz um contato a Thales. Aí eu ouvi a Thales, falei, empresa grande, mas eu só tinha visibilidade da Thales como uma empresa de HSM muito focada em meio de pagamento. Falei... Para o mercado financeiro, bem nichado. Bem nicho. Falei, pô, não sei. No primeiro momento, a gente vai ser educado, ouvi, falei que ia ligar de volta, mas eu não... A minha primeira reação não vou para a Thales, porque acho que é muito nicho e eu nem conheço tanto esse nicho de meio de pagamento. Aí fui falar com o Thales, que além é um grande amigo, eu sempre conversei com ele das decisões. Ele, como é o meu nome, eu estudei essa empresa. Entra no site dela, você vai ver que é uma empresa muito maior, que ela vai desde aviônicos. Eu não ia fazer esse trocadilho, mas você já fez, né? Exato. Mesmo nome dele, poxa. E ele falou isso mesmo. Como é meu nome, eu fui conhecer essa empresa. Entra lá você no site, que não é só HSM, como você está me falando. Que baita provocação, hein? Mas aí eu fui olhar, falei, pô, empresa de aviônicos, de radar, enfim, investimento, tinha comprado a Vormetric, falei, pô, minha decisão ia ser equivocada com base em falta de informação. E a gente estamos todos nós sujeitos a isso. Então eu entrei na Thales muito por causa do Thales Fernandes, meu amigo, que me deu um incentivo ali. Eu falei, vou tentar transicionar minha carreira para dados, proteção de dados. É um desafio, as pessoas têm receio de criptografia. Eu falei, vou tentar transicionar. Então foi aí que eu comecei na Thales. Dados, segurança, você ligou para a Patrícia Peck e pediu conselho? Não, foi então, dele? Naquele momento ali, eu nem sabia se ia dar muito certo, mas baseado na Thales como um todo, eu falei, eu vou porque eu vou me encontrar lá. Que legal. Eu tinha passado um período ali de 3 anos ali na minha carreira que eu naveguei em 3, 4 empresas, não acertei ali, eu falei, tá na hora de acertar, talvez acertar o rumo. O rumo estava certo antes, passou um período ali, faz parte, aprendi, você revisa. O importante não você não pode ter medo de errar, você só tem que estar atento para tentar corrigir rápido. Sem dúvida. Você tem que fazer, monitorar, se estiver errado, corrige rápido. É isso que você tem que estar atento. Então ali eu transicionei para dados e aí é o que a gente está fazendo aí até agora. E para o pessoal que está assistindo aqui a gente, explica para eles assim o slogan da Thales, que eu acho fenomenal, porque tangibiliza um pouco o tamanho desse portfólio de vocês. Das profundezas do oceano ao infinito do universo. Porque a gente tem desde sonar, que vai direcionar ali os submarinos, a satélites, a muita coisa no espaço. Então a Thales tem um portfólio muito amplo, a gente faz impressão de cartão de crédito, acho que os 40% do mercado de impressão de cartão de crédito. Não é só impressão, é toda a cadeia de custódia, de segurança, emitir um cartão, entregar corretamente. Então a gente tem cartão de crédito, a gente tem biometria, identificação facial aprovada pelo NIST com mais de 93% de acuracidade. A gente fabrica radar, 80% aproximadamente ou mais do espaço aéreo brasileiro é controlado por radares da Thales. O Brasil já fabricava radares e agora foi nomeado para ser o principal fabricante de radar mundial da Thales. Então está fazendo uma reestruturação enorme para isso acontecer. Sistemas aviônicos, 3 em cada 4 aviões circulando aquele cockpit ali, que é o sistema aviônico. Todo o sistema lá da telemetria, os controles. Thales. Então a gente tem um portfólio muito amplo e foi isso que quando o Thales Fernandes me pediu para ver, eu falei, poxa, se não der certo aqui, talvez eu possa fazer uma transição da carreira, mas graças a Deus, apoio dos amigos, enfim, as coisas vêm dando certo, a gente vem crescendo, a equipe vem crescendo e eu acho que está bem encaminhado. E para o pessoal ter uma ideia do tamanho da Thales, quantos funcionários globalmente, como está a estrutura? Mais de 80 mil funcionários, mais de 80 mil funcionários no mundo, muita gente. E no Brasil, a operação da Thales como um todo já? A gente tem aproximadamente 1.500 pessoas, a gente tem 2 fábricas, uma fábrica em São Bernardo do Campo,
que é a sede do Brasil, que lá a gente fabrica radar, a gente tem a reprodução do sistema de entretenimento de bordo, a gente também tem sistema de entretenimento de bordo, o da Azul Azul é um cliente nosso, a gente tem lá o centro de fabricação de radar, a gente tem a fábrica de cartões em Pinhais, lá em Curitiba, que é enorme, a gente tem uma fábrica de personalização de cartões em Barueri, a gente tem o nosso escritório administrativo ali do lado do WTC, e a gente tem também escritório em Brasília, Rio de Janeiro e em São José dos Campos. Então a gente tem baita operação. É uma operação. Parabéns. Aí. E dentro do seu time hoje, o que você está olhando e quantas pessoas tem? A gente tem hoje, eu cuido Brasil e sul da América Latina, a gente tem 12 pessoas de vendas, mas aí a gente tem os pré-vendas, tem a área de canais, então, como um todo ali, equipe de vendas diretas e a equipe que a gente chama de apoio a vendas, a gente deve ter umas 30 pessoas cuidando da operação comigo. A gente tem mais uma equipe de pós-vendas também, né, que a gente procurou preparar, além de toda a cadeia de parceiros como a CLM, que nos ajuda a desenvolver outros parceiros, escalar essa operação. Ah, que incrível. E conta um pouco dessa jornada de sair ali de uma solução de HSM e depois a gente vai se aprofundar mais nisso, mas chegar numa discussão de soberania nacional. Como que você fez essa virada de chave aí da operação? Primeiro lá, quando eu fui entender um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados, né, eu comecei a falar muito de anonimização. Eu lembro que o meu chefe, né, o Romano, ele comentou, mas anonimização é uma palavra difícil, e eu falei, não, vamos nessa aqui, porque muita gente não está vendo ainda anonimização, mas vai ser a palavra ali, pseudo-anonimização, enfim, como que a gente protege os dados. Então eu comecei a estudar muito ali a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a nossa solução, ela permite que o dado seja visto só por quem de direito, o administrador. Isso, a LGPD já estava em vigor ou foi antes? Foi antes, um ano e meio antes, e aí depois entrou em vigor. Mas o que eu vejo, Nick, a LGPD, ela de fato, quando a gente fala assim, emplacou, acho que não, mas ela fez as pessoas pensarem mais em proteção de dados. Você hoje ouve, todo evento que você vai, a gente fala muito de proteção de dados. Eu acho que falta implementar mais, mas pelo menos a conscientização a gente já vê muito sendo falado. E foi daí que eu comecei a ver que não era só anonimização, é uma questão de soberania nacional. Se o dado está armazenado num serviço estrangeiro e você não tem controle do dado, como que você controla o dado? Eu costumo dizer que a criptografia, porque tem vários públicos assistindo a gente, a criptografia é como se fosse um cofre. Você tem ali o algoritmo de criptografia, que é o cofre, e você tem a chave de criptografia, que é ali o código para você abrir aquele cofre. Então, no mundo físico, você armazena os documentos confidenciais num local seguro, que seja numa gaveta com uma chave forte, numa sala fechada ou num cofre, você armazena. Quem faz a manutenção no ambiente não vai ter acesso. Perfeito. Acesso físico ao documento seguro. Na área de tecnologia, todo administrador DBA, ou a enorme maioria, tem acesso ao dado de negócio, ao dado, quando na verdade ele deveria fazer a manutenção dos sistemas, garantir disponibilidade, escalabilidade, enfim, isso tudo. Como que você garante que quem administra não acessa o dado? Com a criptografia, que é o cofre digital, e a gestão da chave. Então, quando você está usando um serviço na nuvem, não estou aqui fazendo apologia contrária, não, a gente tem que usar o serviço da nuvem, só que você tem que delegar para o provedor de nuvem a gestão da infraestrutura, a gestão da escalabilidade, disponibilidade, algumas camadas de segurança, porque é uma responsabilidade compartilhada. Exato, não a gestão do seu dado, do seu ativo principal. Então, quando você tem o controle da criptografia e da gestão da chave, ou pelo menos da gestão da chave, quando a gente está falando do software as a service, você garante que se alguém acessar seu dado, você vai ter um evento, porque vai ter que acessar a sua chave no seu ambiente, vai gerar um evento, ou você pode revogar aquela chave e aquele dado vai estar cifrado. Então, quando a gente fala de soberania, gestão de chave, mas a minha chave está segura no provedor de cloud, está no HSM, está, mas a gente está falando de conformidade, compliance, de soberania, só que a conformidade, quando a gente fala de nação, ela não é só uma conformidade, ela vira uma soberania de dados. Me lembrou era uma questão de prova do CCSP, se eu não me engano, eu estava estudando, e tinha uma pergunta que falava assim, para você descartar o HD de maneira segura, é melhor você destruir ele ou revogar a chave, porque
É revogar a chave, não é o físico, né? Não é o físico, você está com dado cifrado e... Porque às vezes você destrói, mas não destruiu corretamente. Você consegue recuperar. Porque até para leigo, né, o HD, os dispositivos de armazenamento, eles funcionam, para a gente que é mais antigo, como um carbono, né? Ou como você escrever numa página e ficar sem você sim, perceber. Na página de baixo. Página de baixo você nem percebe, às vezes faz escrever fraquinho, mas se você olhar, está ali. O armazenamento de dados é assim, ele fica mantendo em camadas e você acaba tendo como recuperar. Mas se ele está cifrado, não tem a chave, até que venha a computação quântica, a gente tem ali uma segurança de que aquele dado não vai ser usado. E só uma outra coisa, assim, a gente que é apaixonado por cibersegurança, sabe o que me mata? Quando tem vazamento de dados, mesmo agora, em 2025, quantos deles envolveram quebra de chave criptográfica? O dado estava aberto, né? O banco de dados tinha um acesso de uma API que não tinha... Então, assim, é uma coisa... Para a gente é tão básica, mas a gente tem que provocar o pessoal a pensar nisso, né? O dado tem que estar criptografado, seja em repouso, seja em trânsito, seja na sua comunicação. Isso é muito importante. E hoje tem tecnologia que não impacta a performance, que não tem tanta complexidade de implementação. E eu digo isso também para os notebooks, né, cara? Coloca a criptografia lá. Se de repente perder o robô, você tem a tranquilidade que... Né? O material físico, né? E o bem você acaba perdendo, infelizmente, mas aquilo que é mais valioso, sem dúvida. Exatamente isso, Nick. Eu tenho nessa jornada aí que eu sei o quanto é desafiador você transicionar aí de cibersegurança, quando a gente fala de EDR, NDR, enfim, que é muito importante, está falando de SaaS, enfim, para olhar o dado. Eu penso o seguinte, em algum momento, quando a gente começou a expandir o acesso da empresa para conexão com outras empresas, conexão com a internet, a gente se preocupou muito ali com firewall de perímetro, depois firewall interno, com proteção. A gente precisa se preocupar com o firewall do dado também, de monitorar o dado. Agora é o dado que está transcendendo o perímetro. Você tem um perímetro ali que você não vai ter um cyberataque. Não é que você não vai ter, você está colocando as camadas de proteção. Mesmo o AF que protege a aplicação, mas é a aplicação, não é o dado. Exatamente, você está tendo ali as camadas. Mas aí você protegeu contra um ataque na aplicação. Eu cito assim, se você não olhar o dado e olhar que você tem que ter um conjunto de ferramentas de visibilidade e segurança no dado, a gente pode estar negligenciando como se a gente estivesse negligenciando o acesso da internet à rede. Eu não coloquei um firewall configurado, eu não monitoro, eu não tenho ali um Net Generation, eu não estou olhando. O dado agora não é acessar a sua rede para acessar seu ambiente para indisponibilizar o serviço. Hoje ele não quer indisponibilizar, quer acessar o dado. Indisponibilizar causa impacto, mas pegar a informação ou ter acesso para mudar, né? Porque a gente tem um envenenamento do dado. Aqui vale a pena fazer uma parte. A gente fechou um grande projeto junto com a área nossa de biometria e identificação facial. E foi recente isso? Foi esse ano? Bem recente, Legal. Bem recente. Foi esse ano. E o caso de uso que a gente usou para mostrar que a Thales era única nesse segmento era mostrar que eu tinha que ter uma gestão de biometria que tinha uma acuracidade comprovada. Aquela biometria de acesso físico, de você ler, de íris, enfim, você validar a profundidade da face. Você validar que o usuário é ele mesmo, por exemplo, para você permitir fazer um casamento digital. Eu não preciso ir no cartório. Se eu tenho uma certeza X ali, e aí o NIST fala sobre isso, de que eu posso garantir que o Nick é o Nick e que a esposa do Nick é a esposa do Nick, eu vou fazer um casamento digital. Por exemplo, que um aluno, quando vai, por exemplo, eu tenho um programa esse projeto que a gente fechou, tem vários casos de uso, desde identificar criminosos, né, fazendo leitura biometria, mas também, por exemplo, o futuro é aplicar programas sociais. Se o aluno tem que ir para a escola para o benefício ser pago, vai passar, vai ler, vai autenticar e vai ver que ele foi. Se ele não passou, automaticamente não libera o benefício. Então, assim, tem vários... Mas por que eu estou falando isso? A gente, quando conversou com o cliente, falou, você tem que ter essa gestão biométrica com segurança ali, de que você consegue identificar com acuracidade, mas você também tem que monitorar a base de dados. Você tem que proteger a base de dados. Por quê? Isso foi o caso de uso que eu contei e o cliente entendeu. Se você tem uma solução muito boa aqui, mas alguém troca o registro do NIC, ou apaga o registro da biometria do NIC, bota do Abílio... O Abílio passa a receber o benefício. E aí, há 2 semanas atrás, se você for olhar no Fantástico,
saiu um caso de um grande banco em que, porque agora você fala de MFA, duplo fator de autenticação é importante, mas o criminoso já percebeu que ele pode aliciar com engenharia social e a pessoa que está lá dentro passou por MFA e tudo e vai fazer a ação. Então, em conjunto com pessoas da própria instituição, ela pagava o registro, colocava registros de homeless, que eles saíram tirando foto de homeless, e aí falava, vai lá e fala que você esqueceu a senha, porque vai pedir para você alterar a senha do banco. E quando você vai alterar a senha do banco, vai aparecer ali aquela outra identificação que não é do usuário. Aí são 2 pontos. Não havia um monitoramento da base de dados, que a gente tem uma solução que veio da Imperva para ver o envenenamento dos dados, para ver, você não estava controlando ali, o comportamento é diferente. E aí aconteceu isso. E outra coisa depois os criminosos perceberam que não precisava mais tirar foto de homeless, porque a ferramenta não tinha uma acuracidade tão boa. Se ele pintasse o rosto, se botasse um batom... é aquele caso que tem usando uma peruca, uma foto, outra tem a cara meio suja, assim, para mudar. Meu Deus. Primeiro, não estava monitorando a base de dados, então trocava a identificação biométrica e permitia alterar a senha. E segundo, a solução biométrica também não imagina, a solução tem que saber que é único. Sem dúvida. São características, não é característica assim tão simples. Então, veja, né, o prejuízo que foi, se tivesse feito um investimento bem direcionado ali, o que você não teria evitado. Isso é o que se descobriu, né? Fora o que ainda em outros serviços também pode estar exposto. E eu estava conversando, por exemplo, como o monitoramento da base de dados pode ajudar em evitar fraudes em call center. Por exemplo, alguém liga para um atendente e pede para ele acessar 3 registros. Se você tem uma solução monitorando a base de dados, ele vai dizer, o comportamento de um atendente call center seu ele acessa um registro por minuto. Estou dando um exemplo. Tá. Tem uma inteligência artificial na nossa solução, mas ele acessa todo mundo aqui. Tem 1000 atendentes acessando um registro por minuto. Por que esse aqui está acessando 3 por minuto? Então, às vezes, a gente não está olhando que monitorar o dado é essencial, para evitar, não só para evitar vazamentos, mas para evitar envenenamento, evitar fraude, uma série de outras coisas. Então, a gente tem tentado levar isso para o cliente, que proteger, monitorar, ter visibilidade contínua do dado, é como a gente ter lá, antes a gente implementava soluções de visibilidade da rede, NetWitness, algumas outras, para você saber ver os pacotes, entender o que estava acontecendo, ou aquelas de observabilidade também, para ver a aplicação, né? Porque a gente não acha que o mesmo conceito que a gente sabe que é fundamental para identificar não vale para o dado. Ou se vale, porque a gente não está fazendo. Sim. Então, é isso que eu tenho procurado chamar a atenção do mercado, que o dado hoje é o bem mais importante, ou um dos mais importantes, está no top das organizações, e a gente conversa muito sobre proteção de dados, tem muita discussão, soberania, mas eu tenho visto ações ainda limitadas, orçamentos ainda limitados, para você ter essa visibilidade que a gente sempre soube que é muito importante. E quando você hoje vai ao cliente, quem é teu interlocutor? Acabou ampliando, né? Não é só o CISO. Sem dúvida. A gente estava conversando com um grande banco também e eu não consegui orçamento para essa solução aqui, vai ficar para o ano seguinte. Eu falei, você não quer ir lá falar com a área de fraude? Deixa a gente sentar lá para conversar e falar disso aqui que a gente está mais ou menos nesse sentido, sem terrorismo. Vamos lá na área de fraude para ver se ele não está... Porque ele está implementando uma série de soluções anti-fraude. Porque eu costumo dizer que a jornada digital, a Thales está se preparando para a jornada digital e ajudar os clientes. A gente tem uma solução de gestão de identidade, autenticação, de CIAM, que o cliente pode usar a nossa ou a que ele já está usando, mas é importante. A jornada digital, acessar uma aplicação, começa pela identidade. Sem dúvida. Se você não consegue garantir a identidade, você pode estar fazendo acesso errado. Depois vem o uso da aplicação. Aí a gente comprou em Imperva. A gente garante API Protection, porque a gente está... Não é só o AF, é API Protection. Por quê? Você está integrando com a API de terceiros. Então, Sim. Você tem um e-commerce e você integra com uma API que permite doação. A aplicação que permite a doação não está segura, e aí você compra um produto de 10 mil e doa menos 9 mil, você paga 1.000. Sim. Então, você tem que ter visibilidade e proteção da API, porque você não tem controle da aplicação. Então, monitorando a API, você pode detectar alguns casos. Você tem que ter o controle do bot, porque você tem o bot que você deseja e o bot malicioso. Você tem que distinguir, porque o bot está agora acelerado por inteligência artificial. Então, você tem que ter uma solução de gestão de identidade, uma que protege a aplicação, bot prevention, API, DDoS. Para quê? Para garantir que quando autenticou, ele use bem
tanto a aplicação quanto a API e todo o sistema. Depois você tem que ter uma ferramenta de visibilidade ali, vamos dizer assim, que está monitorando 100% do que está acontecendo na base de dados, não só na base de dados estruturada, na não estruturada também. Cerca de 70%. O Excel está espalhado por tudo quanto é lugar, o arquivo Word, o bloco de notas, às vezes, né, com uma informação crítica ali dentro. Porque você garantiu a segurança da identidade, da aplicação, mas não garantiu que você tem visibilidade, que está monitorando, sabe, protegendo a base de dados, os dados, a fraude pode acontecer ali, o envenenamento pode acontecer ali, o vazamento pode acontecer ali. E, por último, você tem que proteger esses dados para deixar acesso só quem tem que acessar o dado, que é a solução de criptografia. Então, a Thales, quando buscou a Imperva, foi para criar este portfólio. Então, a gente conversa com os clientes e procura mostrar isso para ele. A jornada para acessar a sua aplicação, para acessar as informações críticas da empresa, ela passa por esses 4 pilares. Ou com a Thales ou com alguma solução de mercado, mas é importante olhar esses 4 pilares e tentar atacar ali de uma forma mais direcionada. E quando você olha para o teu ecossistema de parceiros, até hoje eu sinto uma dor de parceiros serem muito transacionais. Quer comprar um AF, quer comprar uma proteção de API, quer comprar uma solução de autenticação. Isso é muito pontual, não agrega valor nenhum e depois vai sempre nivelar por baixo. Como que está essa tua provocação para os parceiros terem essa abordagem mais consultiva? A gente está nesse mercado aí há algum tempo já. Os cabelos brancos aqui. Sim. Então, o meu não tá porque eu tento dar uma barba enganada. A barba tá. Tento dar uma enganada, mas a gente vai lá. Mas a gente está no mercado há muito tempo e a gente já conversou muito sobre isso, né? Parceiros que agregam valor são poucos. E a gente fez um evento nosso de parceiros anual que a Thales faz. Foi no Panamá, a gente levou parceiros. Foi esse ano. Eu esqueci a data, mas foi há um mês atrás, mais ou menos. Eu sou muito bom de data. E aí a gente convidou os parceiros da América Latina, Brasil, enfim. E o que foi legal, Nick, é que na nossa mesa ali de parceiros, os parceiros que estavam lá falaram, a gente tem um ecossistema que a gente vê de trabalho de parcerias na Thales que a gente se sente confortável de trabalhar. Por quê? Se a gente não trabalhou uma oportunidade, Nick, se a gente não mostrou para o cliente que a nossa solução tem valor, que realmente tem uma dor dele, porque não adianta mostrar a solução se você não mostra para ele a dor que você está resolvendo. Sim, sem dúvida. Você tem uma solução ótima de proteção de dados, mas não vai evitar uma fraude, não vai evitar que um call center faça um acesso indevido. Se você não mostrar para ele o que você evita, não adianta falar da solução que é melhor, porque é melhor, mas nem sei se eu preciso. Então, sim. O melhor que ninguém precisa não tem utilidade. Então, eu falo para os canais, a gente procura falar para os canais, trabalhe a oportunidade. Aí a gente vai te dar apoio e aí a gente vai participar como fabricante com você. Se você não trabalhou a oportunidade, aí você não está me trazendo uma oportunidade, você está me trazendo um problema. Por quê? A gente vai ficar aqui pedindo aprovação de preço, a gente vai ficar entre a gente discutindo e a probabilidade da gente ter sucesso é baixa. Então, a gente procura passar isso para o parceiro. A gente tem que estar próximo do cliente, a gente tem que mostrar para o cliente que a gente resolve alguma dor dele, aí sim a gente vai trabalhar e tem chance de ter sucesso. O mercado é grande. Tem espaço para todo mundo, então vamos tentar estar próximo do cliente e mostrar para o cliente, e próximo quando eu digo a gente, não só funcionário Thales, mas o ecossistema inteiro tem que estar próximo ali, mostrando que a gente consegue resolver dores, senão não faz sentido a gente ficar mandando proposta. E aí eu até converso com a equipe de vendas e falo, se você está me trazendo uma oportunidade que você não trabalhou, para mim não é uma oportunidade, é um problema. E assim, com todo respeito, eu te trouxe aqui para me trazer oportunidade. Problemas já tem um monte aí para a gente resolver e faz parte do processo, mas não vamos criar o que a gente não precisa. Eu tenho visto muito assim as pessoas técnicas que viraram CISOs, os CISOs que estão cada vez mais executivos, estão fazendo parte do negócio, estão abraçando a área de fraude, estão abraçando os riscos não financeiros para quem é do segmento ali, né, da vertical de finanças e tudo mais. E a gente também tem esse dever de provocar o cliente. E o cliente, assim, quando ele é provocado e você mostra dados, conta fatos, não argumentos, você também gosta bastante disso, ele muda a percepção dele. Fala aquela questão do suporte lá que me chamou muito a atenção. Isso foi incrível. A gente estava conversando, né? A gente tem uma das nossas soluções, que é a solução que a gente comentou aqui, o HSM, que é muito focado para meio de pagamento, né?
A gente tem mais de 80% do mercado global. Meio de pagamento, você está fazendo a segurança da transação. Exato. Quando a gente está fazendo uma transação com cartão de crédito baseado em bandeira, a gente tem ali um equipamento que está garantindo ali que o PIN está seguro e tudo. Tem toda uma normativa PCI que tem requerimentos, um deles é o Legal. HSM, que vai proteger aquela transação com cartão de crédito e a gente é líder no mercado. E aí eu estava com um cliente, como a gente estava conversando, que estava reclamando comigo e com o nosso parceiro de negócio que ele pagava, na visão dele, um valor X, porque ainda é licença perpétua com 20%, 22% de renovação anual. Ele pagava um valor X muito alto e ele não tinha problema, então ele estava achando que estava pagando demais. Aí eu fui lá conversar com ele e falei, vamos, com todo, não estou aqui querendo polemizar, mas com toda a educação possível, na verdade eu acho que você poderia estar pensando em pagar mais a gente, porque quando você contratou, você tem lá evento crítico SLA de 8 horas, o outro 16 horas. Eu estou te entregando em 0, porque não tem problema. Justo. Se não está dando problema, eu estou te entregando em 0. Então, a visão é um pouco diferente. Foi legal porque o cliente passou a ver isso também. Falou, realmente. É um valor percebido agora. Se eu não estou tendo problema, não estou tendo que cobrar SLA, não estou tendo parada no ambiente, significa sim que está bem pago. Talvez seja um dos melhores que eu estou pagando. Porque aquele outro que eu estou tendo muita ação, eu estou tendo gasto de equipe, gasto de HH, indisponibilidade, aquele que talvez esteja caro, porque eu estou pagando o valor e ainda estou tendo outros valores paralelos para poder garantir a operação. Então foi muito boa essa conversa aí, que o cliente também entendeu um pouco esse cenário aí, que é melhor pagar e não ter problema do que pagar e achar que está pagando bem, mas está tendo outros custos paralelos. Coisa que me chama muito a atenção da Thales é essa questão da parte de investimento em pesquisa e desenvolvimento, de qualidade de produto, disponibilidade, é primordial para um mercado tão crítico, né, como a que a Thales atua. E agora falar um pouco de futurologia. A gente está vendo a IA, a gente tem diversos agentes, eu comento com o pessoal, né? Olha, o cuidado com a gente tem me lembrado muito o cuidado que a gente está tendo com a API, algumas coisas, a credencial que está ali, os sistemas, processos, monitoramento de comportamento, né? Então vamos falar um pouco como a Thales tem ajudado as empresas na estratégia de IA. A Thales olha para a IA há muito tempo, né? Porque quando a gente falava de machine learning, já era uma IA, não era uma IA estruturada como a gente tem hoje, mas já era uma inteligência artificial ali baseada em aprendizagem de máquina. A Thales tem instituto, enfim, a Thales, eu escrevi um artigo sobre isso, falando de como a Thales investe em IA não somente nas soluções de cyber, porque, acima de tudo, a Thales é uma empresa tecnológica. A gente fabrica drone de guerra, assim, a gente tem uma série de tecnologia, radar, tudo isso tem IA aplicada ali. A Thales entende que a IA é fundamental. Então, a gente já trabalha com IA há muito tempo e nesse último artigo que eu escrevi, a gente já está montando uma solução baseada em firewall de aplicação, baseado em ferramenta de monitoramento de bases de dados, criptografia, tokenização, para a gente garantir ali que a experiência da IA também esteja segura. Porque não adianta você deixar a Shadow IA acontecer. A gente está fazendo com a IA, e a gente poderia fazer diferente, o que a gente fez lá com a TI. Implementa a TI e depois vê a segurança. Sim. A gente está implementando a IA e está deixando para ver a segurança paralela. Só que a gente não está vendo que a IA potencializa ou bom ou ruim. É igual ir para a nuvem, né? Você tinha um probleminha aqui dentro de casa. Na hora que você vai para a nuvem, esse vira um problemão. Exatamente. A gente aplica... Como que eu detecto envenenamento de dados? Aplicando IA. Como que eu detecto ataque baseado em IA? Se você não usar IA, você não vai conseguir acompanhar. E não escala, né? Não escala. E eu fiz uma apresentação sobre IA num cliente, que ele fez um dia da segurança, e eu virei para eles e falei, não sei por que todo mundo está preocupado que a IA vai tirar nosso trabalho. Eu lembro que, para a gente que é um pouquinho mais antigo, quando veio o computador, e agora vai automatizar tudo e eu não vou ter mais trabalho. Olha o quanto que a gente trabalha. A gente perde o emprego para quem usa o computador, a gente perde o emprego para quem usa IA. Exato, mas o que acontece? Eu brinquei, pelo menos no nosso mercado, e eu sei que está todo mundo assim, a gente, quando IA emplacar mesmo e a gente conseguir usar IA, eu uso muito IA, e a gente conseguir usar a IA, a gente vai talvez não trabalhar por 3, a gente vai conseguir trabalhar para 1. Então, assim, eu tenho 8 horas, talvez eu consiga... não vai trazer tempo livre para a gente, né? Talvez eu consiga trabalhar só as 8 horas, talvez,
18, 16, como Mas a gente eu e faz você hoje. acho que não, a gente vai arranjar alguma outra coisa para fazer, Exato. por essas horas. Mas a ideia é essa, tanto é que a IA traz mais benefício, a IA não traz muito benefício quando você tem um profissional bom, um profissional médio, com um problema médio, de média complexidade. É onde a IA traz menos benefício. Quando você tem um profissional muito capaz para uma solução muito simples, ela automatiza muito. Quando você tem um profissional menos capaz para um problema muito complexo, ela consegue automatizar a capacidade dele de executar. Nunca tinha pensado nessa matriz, super interessante. A do meio ali traz resultado, mas se você for olhar o estudo, o resultado percentual é muito mais baixo. Os resultados maiores são quando a gente tem essas inversões, ou de um lado ou do outro. Faz todo sentido. E quando a gente fala do quântico, vocês já olham isso há bastante tempo, e a parte de proteção para o quântico também já faz parte da sua agenda aqui no Brasil? Já. Quando a gente fala de computação quântica, eu gosto muito do tema e venho estudando. Primeiro a gente pensa que a computação quântica, no primeiro momento, quem está começando a ter acesso à informação, pensa que a computação quântica vai substituir a computação tradicional. Primeiro ponto, não é. Existem coisas que a computação tradicional ela vai funcionar muito melhor que a computação quântica. Por um custo, né, de processamento de imagens, assim, porque custo, processamento de imagem. Eu cito o exemplo que a gente não substitui o carro porque tem um avião. Ótimo. O avião serve para longas distâncias, etc., que vai ser a computação quântica, vai facilitar algumas coisas que são mais complexas hoje pela capacidade de processamento, mas você ainda tem que andar pela cidade, etc., onde a computação tradicional, aqui a gente comparando ao carro, é a mais eficiente. Então, a gente vai ter os dois casos. A gente já está atrasado na jornada de proteção para a computação quântica, porque a gente acabou de falar que mesmo criptografia a gente já está atrasado. Você imagina implementar uma computação, uma criptografia já resistente ao ataque pós-quântico, porque a gente já tem atalhos, já tem soluções, as soluções todas que a gente fornece para o mercado, a gente já tem a possibilidade dela ter. E quando a gente fala de proteção pós-quântica, na verdade você está falando de preparar a computação atual para resistir um ataque com a computação quântica. Porque a computação quântica coloca tudo que a gente tem de conhecimento de abordagem de segurança tradicional por terra. Exato. Porque ela vai quebrar em segundos, minutos, o algoritmo assimétrico. Porque o algoritmo simétrico, você vai ali falando de maneira bem simplificada, você vai aumentar o cálculo matemático, ele já vai ser resistente os algoritmos simétricos que a gente tem, você vai aumentar ali e vai resistir, mas o assimétrico não. Então, por isso que tem lá os 3 ou 4 atalhos em conjunto com algumas outras empresas, inclusive a IBM tem o estudo e desenvolvimento do algoritmo Falcon, que já está praticamente para ser aprovado pelo NIST, é um algoritmo assimétrico que vai resistir ao ataque usando computação quântica. Então, a gente fala muito sobre isso. E o que acontece? Por que eu falo para você que a gente já está atrasado? Porque a gente acha que, quando a gente fala, já existe computador quântico, você vê a corrida IBM, Google, chineses estão aí, chineses sempre estão pesados, enfim, já existe. O grande X da questão é que ainda é muito caro e ainda tem muito erro. O que é o erro, né? E aí acaba a computação quântica, ela é muito sensível ao ambiente, ruído. Eu costumo dizer que a gente tem o qubit, né? Que é o quântico bit, que é o bit tradicional da computação quântica. A gente tem o físico e o lógico. Tá. O qubit, antigamente, a gente achava que quando chegasse, eu não vou lembrar o número de cabeça, mas eu tenho no estudo, acima de X qubits, a gente vai quebrar o algoritmo assimétrico. Aí, hoje em dia, já se percebeu que tem tecnologias de fabricação do qubit, então tem uma que funciona melhor. Enfim, eu tenho uma apresentação ali, que aí eu tenho mais detalhes ali, eu não vou lembrar em detalhes agora, mas do tema eu sei falar um pouco. Ali a gente já percebeu o seguinte, que tem fabricantes que tem muito mais qubit e faz a mesma coisa que outro que tem menos qubit por questão de tecnologia empregada, enfim. Igual a gente fala eu sempre gosto de usar exemplo porque às vezes fica mais fácil de explicar. A gente tem televisão, você tem televisão LED, etc. Então, é uma televisão. Mas você foi evoluindo a tecnologia, a imagem é na mesma televisão, mas uma imagem é muito melhor do que a outra, no mesmo espaço,
porque a tecnologia permitiu que você tivesse ali mais qualidade. Acontece algo parecido com a computação quântica. E aí, o que é o qubit lógico que eu acho que é a grande sacada? Eu uso o exemplo de uma orquestra. Tá. Se você tem uma orquestra, tem uma pessoa tocando violino, cada um toca o seu instrumento. Se a pessoa que toca o violino errar, rapidamente vai ser perceptível. Acontece muito isso na computação quântica. Tem erro, aí volta a música inteira. Aí ele acerta. É rápido, processa rápido, mas erra muito. Um exemplo. Muito mais erra, mas tem muito erro, volta aí no escala. O que o qubit lógico é? Se eu colocar, sei lá, 100 pessoas tocando violino, se 10 errarem, talvez ninguém perceba. Aí eu consigo seguir. Eu não fico voltando toda hora. Então, o qubit lógico é um conjunto de qubits que assim, meio que anula esse erro e vai trabalhando. Então, o grande X da questão na computação quântica, que eles já estão avançando muito, é que esse erro seja imperceptível, que esse erro seja viável. E aí, quando isso acontecer, a assinatura, se você não atualizar a criptografia, a assinatura digital que você assina no banco, que é você, acabou. Conexão de rede assimétrica, imagina. Todo mundo... E aí, às vezes não percebe, mas é questão de soberania. Sim. Porque se um país de fora consegue, com a computação quântica, quebrar a criptografia do link, ele está vendo os dados todos, que a gente está na internet. Então, a gente está muito atrasado, na minha visão, porque a gente ainda está se conscientizando. A gente fala muito pouco de computação quântica, e ela está logo ali, é uma questão de soberania nacional. E para quem ainda não tem tanto conhecimento do quântico, assim, um exemplo que ficou muito claro para mim, ele pegava um labirinto e aí você ia e tentava achar saída. Você pegava um supercomputador, ele fazia várias tentativas e erros muito mais rápido e chegava no resultado mais rápido, mas era muito 0 e 1, tentativa e erro, tentativa. Quando você vai para o qubit, para o quântico, ele de uma vez só vê todos os caminhos e fala, esse aqui é o caminho correto. Exatamente. Então muda, é exponencial. Você não vai no 0 e 1, como você falou, na fila ali até ele achar. Ele vai jogar tudo de vez e vai achar. Esse é o caminho. O grande X da questão é que tem que aproveitar isso, de que ele não precisa ficar testando, ele vai achar e diminuir o erro. Exato. E para a gente finalizar aqui, como que a CLM chegou na operação da Thales e quais os benefícios que você vê da parceria Thales e CLM? Então, a CLM chegou através o Tom foi apresentado a mim, a gente não se conhecia tão bem, e aí, como natural, né, no primeiro momento não deu ali aquela liga, né, porque a gente já tinha um grupo de distribuidores ali que já tinham feito investimento, mas não deu uma liga de negócio no primeiro momento, mas deu uma liga de relacionamento, e eu costumo dizer que negócios são feitos no final das contas pelas pessoas. Isso aí. Se as pessoas, em algum momento vai dar certo, então deu ali apareceu uma seriedade, tudo ali, e que ia dar match, a gente foi se aproximando, e hoje eu te digo que a CLM é o nosso principal parceiro que investe muito na gente, tem uma equipe de profissionais capacitados, então hoje eu consigo entregar um projeto inteiro complexo na mão da CLM. Vai sair do outro lado. Ela vai apoiar um canal e vai sair do outro lado. Se a gente precisa que a CLM trabalhe com a gente só vende a solução com pagamento anual e o cliente precisa de um pagamento mensalizado. A gente tem um processo ali que eles conseguem ajudar. Então, isso que eu falo que é ser um distribuidor de valor agregado. A gente briga muito, mas não sou tão fácil assim. Até vale a pena brincar, com né? certeza. Eles me chamam lá de meu malvado favorito. Desse jeito? Tom, vai, Camargo, difícil, mas é um bom menino. Mas sempre com transparência. Lógico. E aí a gente brigou, quantas vezes a gente brigou? Mas era querendo fazer dar certo, não é? Eu costumo dizer que se você briga com transparência, é aquela briga na hora. Se tem falta de transparência, aí quebra a confiança. Coloca tudo por terra. E esse é o grande X da questão. E uma coisa importante é que a CLM está sempre também disposta eles também não são tão fáceis assim, mas está todo mundo disposto, eu também, a olhar o que você fez, onde que a gente pode, como eu te falei, não tem problema errar, só tem que olhar e tentar corrigir rápido, e a gente tem que tomar cuidado para não estar congelado e não ver que precisa de mudança e não fez. Eu falo isso... Curiosamente, ontem eu estava passando por isso, né? Eu sempre conto lá a história da jaula e dos macaquinhos lá, né? Não sei se você eu não conheço, não. Então, tinha uma jaula com 5 macaquinhos, muita gente deve conhecer, mas tinha uma jaula com 5 macaquinhos e um cacho de banana lá em cima. Ele subia a escada, comia uma banana. E aí deixaram 3 dias assim, os macaquinhos iam lá, comiam a banana. Depois
colocaram um choque na escada. O macaquinho ia lá, levava um choque e voltava. Ia lá, levava um choque e voltava. Levava um choque e voltava. E aí, depois de 3, 4, 5 dias, eles estavam brigando entre eles. Um estava querendo se alimentar do outro ali, já na... E aí, nesse estudo, falou, vamos desligar o choque. E a banana está lá. E ninguém. 3 dias desligado e se matando. Aí, o que aconteceu? Colocaram um macaquinho novo ali. Ele nem olhou para os outros, subiu e foi lá comer a banana. Por que eu estou falando isso? Exemplo. Às vezes, eu estava vendo isso, eu estava falando com uma pessoa que trabalha comigo, não faz mais isso, não faz, eu não acredito, eu já fiz 3, 4, 5 vezes. Depois que eu falei com ela tudo, eu fui embora, porque eu acho que você tem que tentar sempre olhar ali, tentar ser autocrítico. Eu falei, caramba, olha aí, eu estou sendo igual um macaquinho, de repente ela ela veio nova, ela chegou agora, é a Jaqueline, sim. Ela começou agora, está com uma visão diferente, talvez a visão... A Jaqueline também da época da Cypher? Da época da Cypher, ela está trabalhando com a gente, talvez ela esteja com uma visão diferente da que eu vi lá atrás, eu tô aqui igual a gente fala, porque é muito fácil falar para os outros fazerem, o difícil é você tentar olhar o que você não está fazendo. Eu fui embora e falei, caramba, olha lá. Você está com viés aí. Eu tô igualzinho lá o que eu falo, conto história que não é para estar. De repente ela tá lá com 2 oportunidades, que ela tá com uma visão nova, com uma energia nova, que tudo é um conjunto de coisas e que talvez possa dar certo. Porque isso, a gente procura aí na relação com a CLM também tentar olhar ali o que a gente pode melhorar dia a dia dos 2 lados e fazer o processo, fazer algo que cresçam todos juntos. Que incrível. Acho que o bate-papo foi ótimo. Conseguimos cobrir tudo, não? Sim, sem dúvida. Muito feliz de estar aqui, de poder conversar com você e compartilhar um pouquinho aí da minha vida pessoal e até a gente contou histórias, brincamos, falamos de nomes aqui. Eu não poderia fechar isso aqui sem falar do meu grande amigo lá do interior, acho que eu deixei para o final por isso, que é o Alciclay, eu vou até me emocionar, que é o Biscoito. Esse foi o cara que sempre acreditou em mim. Quando eu não tinha nada, quando ele saía para as baladas, eu ficava em casa estudando, ele falava, pô, fica aí que um dia você vai ser alguém. Ele fazia isso. E aí, então assim, hoje quando a gente estava conversando aqui, passou um filme. Então ele é o irmão que não é irmão de sangue, mas é o irmão que você escolheu para a vida. Mora lá no interior, é uma pessoa que eu gosto muito. Obrigado por compartilhar. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela jornada. Obrigado sempre pela possibilidade. Comigo. Ótimo. Tá ótimo. E para você que ainda não segue o CLM Talks, não deixe de seguir. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber esses conteúdos em primeira mão. E comente, coloque suas dúvidas para a gente continuar esse bate-papo no mundo virtual. Encontro vocês no próximo episódio.